Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Intangíveis, vamos ver na aula de hoje um modelo residual para avaliação de ativos intangíveis. Esse modelo residual de avaliação para ativos intangíveis, ele foi desenvolvido por mim com base na análise dos principais modelos de avaliação existente de ativos intangíveis. E aí na minha tese de doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Economia, um modelo por mim proposto foi esse que então nós vamos desmembrar ao longo da aula de hoje, onde o valor do ativo intangível obtido pelo somatório do período 1 até N, e onde esse N seria o período de alto crescimento da empresa. Então, a empresa vai, por exemplo, crescer acima da economia a uma determinada taxa durante 5 anos. Esse N aqui seria esse período de 5 anos. Depois, uma fase de estabilização da empresa, onde então nós vamos crescer até a perpetuidade a uma taxa que deve aproximar-se da economia. Foi utilizado então o modelo de fluxo de caixa de 2 estágios da entidade como um todo, para então apurar essa primeira parte aqui da fórmula. O que abarca então tanto uma empresa que está em crescimento estável, quanto uma empresa que está com crescimento maior e que vai se estabilizar no futuro com naturalidade, porque no longo prazo nenhuma empresa pode crescer mais do que a economia, porque se assim não fosse, os demais investidores investiriam nesse ativo e haveria sempre esse equilíbrio. Por isso é importante, já citei em outras aulas, para que se entenda mesmo desses modelos de avaliação, assistirem a nossa outra série, que é a série de avaliação de empresas, aonde naquelas 68 aulas eu apresentei para vocês desde a base mais simples, do mais elementar das variáveis que integram os modelos, até os modelos mais complexos, que são os de precificações de opções, aonde também foi utilizado aqui no meu modelo para capturar o valor de ativos intangíveis que não estão apresentando receita no período atual. Nós utilizamos o modelo de Black-Scholes de precificação de opções para encontrar então o valor desses ativos intangíveis que não estão produzindo receita atualmente, mas que possuem um valor expressivo para a empresa e uma vez não considerados no modelo, subavaliam o valor da empresa. E finalmente, por diferença, nós tiramos o valor dos ativos tangíveis a valor corrente. Vamos ver então cada um desses passos ao longo da aula de hoje. Então, nesse modelo, diferentemente dos principais modelos propostos para avaliar intangíveis, os quais utilizam como base de avaliação o lucro líquido, o modelo proposto utiliza o fluxo de caixa futuro produzido pelo ativo. Então, observem, todos os modelos que nós vimos anteriormente utilizavam o lucro líquido e não o fluxo de caixa. E aí, em cada um dos modelos, a gente colocava como limitação, vamos ver por quê. Nesse sentido, é importante enfatizar que os principais problemas causados pela utilização do lucro líquido é de que ele não considera os desembolsos de capital e a variação do capital de giros necessário para dar suporte ao crescimento projetado, bem como considera encargos não caixa em sua composição, a exemplo da depreciação e da amortização. Em relação à premissa de que as depreciações e as amortizações compensam os desembolsos de capital, é importante destacar que só é razoável para empresas que se encontram com crescimento estável, mas isso impossibilita a avaliação de inúmeras outras empresas que não estão com crescimento estável. A depreciação, então, só pode substituir os desembolsos de capital, ou na realidade, os dois valores se tornam parecidos quando a empresa está estabilizada.
Aí é razoável, então, se pensar que a depreciação compensa o desembolso de capital. O que não acontece com a empresa que está com alto crescimento no período atual. Para manter esse alto crescimento, ela necessita desembolsar mais recursos no período atual. Consequentemente, os desembolsos de capital serão superiores ao valor da depreciação, e o que não justifica, então, se interpretar para empresas que não são estáveis, os dois se compensando. Além disso, como nosso ambiente econômico é de inflação, o lucro líquido a ser considerado deveria ser em moeda de poder aquisitivo constante, e nós sabemos que não o é. E ainda disso, há valor presente, o que não ocorre na prática. Então, todos os valores deveriam estar corrigidos à moeda de poder aquisitivo constante para poder utilizar o lucro como proxy, então, desse fluxo de caixa, e ainda valor presente. Assim, uma empresa de alto crescimento que possui desembolso de capital e necessidade de capital de giro significativos pode apresentar um lucro líquido, mas possuir fluxos de caixa do acionista negativo. Dessa forma, segundo a Modaran, a questão básica é saber se os investidores se preocupam mais com o lucro líquido ou o fluxo de caixa, quando determinam os preços de mercado nos valores mobiliários, das ações no caso. Isso porque algumas ações que são tomadas pela empresa impactam positivamente no lucro, enquanto que outras reduzem o fluxo de caixa e vice-versa. A exemplo, então, de uma mudança no método de depreciação ou numa mudança do método de controle de estoques da empresa. Nesse sentido, Kaplan e Hall, em 72, examinaram empresas que alteravam a depreciação de um método acelerado para o linear e vice-versa, e observaram que os mercados reagem negativamente a empresas que aumentam os lucros líquidos em detrimento do fluxo de caixa, e positivamente àquelas que aumentam o fluxo de caixa às expensas do lucro líquido. Então observem, os investidores dão mais valor ao fluxo de caixa. Também Sander, em 75, examinou 110 empresas entre 46 e 66 que alteraram o método de controle de estoque do primeiro a entrar ao primeiro a sair para o último a entrar e o primeiro a sair. E dessa forma, naturalmente, eles elevaram o custo das mercadorias vendidas, produzindo um menor lucro, mas um fluxo de caixa maior. E concluiu que os preços das ações não reagiram negativamente ao lucro menor divulgado pelas empresas. Ou seja, os acionistas estão mais preocupados, os investidores, com o fluxo de caixa. Assim, verifica-se que os modelos que foram apresentados anteriormente provavelmente utilizaram o lucro líquido como uma hipótese simplificadora, em razão de que geralmente seu aumento gera um acréscimo de fluxo de caixa e a sua redução acarreta uma diminuição do fluxo de caixa. Todavia, o lucro líquido não está em moeda de poder aquisitivo constante, como a gente viu, e a valor presente. E os investidores estão mais preocupados com o fluxo de caixa do que com o lucro líquido, quando determinam o preço das suas ações. Além disso, a distorção causada na avaliação do ativo, quando o lucro líquido e o fluxo de caixa divergem, dessa forma, então, o modelo ideal de avaliação de intangíveis deve incorporar ao seu escopo o conceito de fluxo de caixa futuro e não o de lucro líquido projetado. Então não há porquê, mesmo que os dois se equivalem para uma empresa estável, utilizar o lucro líquido. E utiliza-se então o fluxo de caixa, porque serve tanto para a empresa estabilizada quanto para a que não está estabilizada, ou seja, que está com um alto crescimento no momento. Dessa forma, então, usando-se o fluxo de caixa, a gente elimina essa limitação, essa primeira limitação dos modelos anteriores. O nosso modelo, então, proposto, ele utiliza o fluxo de caixa da empresa, uma vez que esse modelo tem por objetivo inicialmente obter o valor da empresa como um todo, então a gente encontra o total do ativo e ainda possibilitar a avaliação de empresas que possuem um endividamento significativo e imutável,
que significa isso? Esse foi o motivo do porquê utilizar o fluxo de caixa da empresa como um todo e não o fluxo de caixa do acionista. Porque daí o modelo fica mais abrangente e engloba inclusive empresas com endividamento significativo e imutável. E aí, posteriormente, uma vez encontrado o valor do total do ativo, nós reduzimos os ativos tangíveis, nós vamos ver aqui calculado o valor corrente, para encontrar o valor dos ativos intangíveis. Outro aspecto importante diz respeito à taxa de desconto. Os modelos apresentados apenas definem como sendo o custo de oportunidade do investimento de igual risco, no método do valor econômico, e de custo de reposição, e como a taxa de retorno desejada no método de realização, sem contanto demonstrar como essas taxas seriam calculadas, né? O modelo ideal de avaliação de intangíveis deve, além de incorporar a taxa de desconto, demonstrar como ela deve ser calculada, que é o que nós vamos fazer aqui. Nesse sentido, o modelo proposto utiliza como taxa de desconto o custo médio ponderado do capital, obtido pela média ponderada de todos os custos de financiamento utilizado pela empresa para financiar suas atividades, ou seja, inclui tanto o custo do patrimônio líquido quanto o custo de dívida e custo de títulos híbridos, a exemplo das ações preferenciais, né? Ações com dividendos preferenciais. Isso porque o custo médio ponderado do capital é a taxa de desconto adequada para descontar o fluxo de caixa da empresa, conforme a gente viu lá na nossa série A Avaliação de Empresas. Além disso, o custo de capital, segundo Briley e Myers, representa o custo de oportunidade do capital para os ativos atuais da empresa, ou seja, é utilizado para avaliar os ativos novos que têm risco iguais aos antigos. Também da Modaran observa que o custo médio ponderado do capital representa a média ponderada dos diversos componentes de financiamento da empresa e é obtido por meio da seguinte fórmula. Então, o custo médio ponderado do capital, vou pegar o custo do patrimônio líquido multiplicado pela representatividade do patrimônio líquido em relação ao ativo total, mais o custo da dívida, já líquido de tributos, multiplicado pela representatividade da dívida em relação ao ativo total, dívida aqui então passivo circulante e não circulante, né? E mais o custo das ações preferenciais multiplicado pela representatividade das ações preferenciais em relação ao ativo total. Tanto as ações preferenciais quanto as dívidas, tudo a valor de mercado. Adicionalmente, é importante destacar que o modelo proposto utiliza o custo do patrimônio líquido para o cálculo do custo médio ponderado do capital, utilizando-se o modelo de CAPM, ajustado do risco país. Então tivemos lá a aula do CAPM, na qual então a gente vai observar que é um dos métodos mais utilizados então para encontrar o custo do capital, que posteriormente será incorporado no custo médio ponderado do capital. Esse método, CAPM, surgiu em meados da década de 60, quando William Sharpe, John Linter e Jack Traynor desenvolveram um modelo capaz de mensurar o prêmio de risco quando o beta da empresa não era zero nenhum. Esse modelo foi denominado CAPM, segundo o qual, num mercado competitivo, o prêmio de risco esperado varia proporcionalmente a essa medida beta, que é uma medida de risco. Assim, o prêmio de risco é a diferença entre o retorno esperado do ativo e a taxa livre de risco. Esse modelo, CAPM, é utilizado como padrão para os demais modelos de risco-retorno. Nós vimos a aula de APM, modelo multifatorial de risco e retorno, né, entre outros. Devido basicamente ao CAPM ser muito utilizado, né? O uso dele é generalizado. Ele possui a vantagem de ser simples e intuitivo, além de fornecer algumas implicações fortes, passíveis de serem testadas. Segundo Easton e Bigman, o modelo CAPM é baseado na proposição de que a taxa de retorno requerida de qualquer ação é igual à taxa de retorno livre de risco mais um prêmio de risco. É construído, segundo da Modaran, a partir da premissa que a variância dos retornos é a medida de risco apropriada.
mas somente a parcela não diversificável é recompensada. Esse modelo mede essa variância não diversificável a partir de uma estimativa beta e relaciona os retornos esperados desse ativo a essa estimativa beta, né? Então, nesse modelo, o risco diversificado ele não é considerado importante, porque dentro da teoria de gerenciamento de portfólio se supõe que o risco diversificado não exista. Isso porque o investidor racional irá diversificar seus investimentos e dessa forma, por meio da diversificação, ele elimina esse risco diversificável. Assim, o retorno esperado de um ativo é linearmente relacionado ao beta do ativo. Então, ele pode ser expresso como uma função da taxa livre de risco e do beta do ativo, conforme a gente vê aqui. O retorno esperado de um ativo é obtido pelo retorno do ativo livre de risco, mais o produto do beta desse ativo pelo prêmio de risco, que aqui está, que é a diferença do retorno esperado médio da carteira de mercado e do ativo livre de risco. Isso aqui a gente denomina de prêmio de risco. Para entender melhor, pessoal, como já citei, vamos assistir às aulas da série Avaliação de Empresas, que está intimamente relacionada com essa nossa aula de hoje. Também é importante que o modelo proposto seja adaptado a empresas estabelecidas no Brasil, né? Já que estão fazendo um modelo para o Brasil. Nesse sentido, segundo a SAF Neto, a utilização da taxa de juros dos títulos da dívida brasileira negociado no mercado norte-americano, denominado C-Bond, é a alternativa mais utilizada no Brasil. Nesse modelo, o risco país é obtido por meio da subtração das taxas de juros do C-Bond em relação aos T-Bond norte-americanos, né? Dessa forma, a fórmula de cálculo do custo do PL no CAPM passa a ser a seguinte. Aquela fórmula que a gente viu agora inclui mais aqui o risco país. Nesse caso, como se utilizou o C-Bond e o T-Bond, a taxa de custo do capital obtido foi em dólar. Então, se nós quisermos trazer para a moeda local, no caso do Brasil ao real, é necessário incluir no risco país o diferencial de inflação. Isso é, a diferença entre a inflação brasileira e a norte-americana. Assim, a fórmula passaria a ser a seguinte. Então, eu teria que incluir mais essa diferença de inflação do país que nós estamos mensurando a empresa e a norte-americana, se for no Brasil, da inflação brasileira e da norte-americana. Adicionalmente, diferentemente de todos os modelos apresentados, o modelo proposto contempla a inclusão dos ativos intangíveis que encontram o critério legal e que não estejam produzindo receita no momento da avaliação, a exemplo das patentes, calculado então pelo modelo de precificação de opções de Black-Scholes, que é considerado o modelo base. Isso porque o modelo de fluxo de caixa descontado da empresa, isoladamente, não captura o valor dos ativos que não estejam produzindo receitas atualmente. Então, subavaliando o valor da empresa. Uma patente é um direito que permite à empresa desenvolver e colocar no mercado um determinado produto, né? Segundo Damodaran, a empresa somente colocará no mercado se o valor presente dos fluxos de caixa esperado de serem produzidos por esse produto suplantarem os custos de desenvolvimento. Então a empresa sempre faz essa análise, projeta os fluxos de caixa que vão ser produzidos pelo produto e verifica se suplanta o custo de desenvolvimento para só então desenvolver o produto e colocar no mercado. Assim, uma patente pode ser vista como uma opção de compra, onde o ativo subjacente é o produto em si, e o valor atual desse ativo é o valor presente dos fluxos de caixa decorrentes do lançamento daquele produto no momento atual, obtido então por meio de uma análise orçamentária de capital. No entanto, como esse produto não está disponível no mercado nesse momento, pode haver uma substancial variação nas estimativas. E é justamente essa possibilidade de variação nas estimativas, é a razão pela qual a opção de patente de um produto tem valor.
Maior a variabilidade, maior o retorno da nossa série avaliação de empresas novamente. Além disso, o preço de exercício da opção será equivalente ao montante dos recursos necessários para produzir e lançar o produto no mercado. E o seu vencimento se dará, então, no prazo de expiração dessa patente. Com base nesses dados, utiliza-se o modelo de Black-Scholes para cálculo de opções de compra, supondo-se que a distribuição seja normal e o processo de preço contínuo. Isso é, não existem saltos nos preços do ativo. O modelo de Black-Scholes, resumidamente, é apresentado aqui na sequência por mim. Então nós vamos encontrar o valor da opção de compra, observem, multiplicando pelo produto então entre o valor atual do ativo subjacente, multiplicado então pela distribuição normal acumulada D1, menos o nosso preço de exercício da opção, multiplicado pelo número ou constante de Euler, que equivale aproximadamente 2,71, 82, 81 e assim por diante, elevado na menos R, onde R é a taxa de juro livre de risco, multiplicado pelo T. Então aqui é para pegar juros contínuos, né? Multiplicado ainda pela distribuição normal acumulada D2. Já o D1 ele é obtido pelo logaritmo natural da razão entre o preço atual do ativo subjacente e o preço de exercício da opção, mais a nossa taxa livre de risco, que soma ainda a razão entre a nossa variância do log natural do ativo subjacente sobre 2, tudo isso multiplicado por T. E ainda tudo isso dividido pelo nosso desvio padrão multiplicado pela raiz do tempo, que é a vida útil remanescente até o vencimento então da opção. Já o D2, uma vez encontrado D2 vai ser D1 menos o desvio padrão multiplicado pela raiz da vida do tempo, né, de vida útil remanescente até o vencimento da opção. Aqui já é a avaliação de empresa avançada, nós estamos tratando então de precificação de opções pelo modelo de Black-Scholes. Tem aula específica desse modelo lá na nossa série Avaliação de Empresas, para quem tem interesse então de saber efetivamente calcular o modelo dessa opção de compra aqui. Além disso, os modelos apresentados anteriormente não contemplam o critério de mensuração dos ativos tangíveis, exceto o modelo de custo de reposição e o de excesso de valor econômico sobre o valor corrente do Eliseu Martins, que utiliza o valor do PL a custo corrente. Assim, o modelo ideal de avaliação de intangíveis deve avaliar os ativos tangíveis a custo corrente, como já fizeram esses outros dois modelos, a fim de que se possa obter, por diferença, o valor puro dos ativos intangíveis, isto é, sem distorções resultantes de diferenças nas avaliações dos ativos tangíveis. Por conseguinte, esse modelo proposto caracteriza-se por ser um modelo residual, isso é, obtido pela diferença entre o valor da empresa como um todo e o valor dos tangíveis, e possui como ponto forte o fato de sanar as principais limitações dos demais modelos de avaliação de intangíveis. No entanto, ele possui a limitação de não ser adequado para empresas que estejam envolvidas em processo de fusão, cisão, incorporação, aquisição do controle acionário, quando então pode estar mudando toda a estrutura de fluxo de caixa das empresas em função dessa reorganização da empresa, né? Também visto lá nas nossas aulas da série Avaliação de Empresas. Bem como também o modelo possui a limitação de não ser possível de ser utilizado para avaliar empresas que se encontrem com prejuízos no período atual, sem perspectivas de reversão dos mesmos. Então esse foi então um modelo residual para avaliação de ativos intangíveis. Assim termina a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.